Gente, então, decidi para falar um pouquinho agora sobre mais um dos indicados ao Oscar, Top Gun Maverick. Estar aqui no alto, no vento, nesse ar todo aqui, revolto, para poder estar nos ares das naves desse filme. Mais um blockbuster, parece que o Oscar abraçou de vez o perfil, né? Então a gente tá cheio de indicados de grande porte, não que seja inédito, isso sempre aconteceu no Oscar, de Titanic, sei lá, e O Vento Levou, sempre tiveram grandes sucessos de bilheteria indicados ou premiados ao Oscar, não é a primeira vez, mas estou aqui na Enseada de Botafogo para mostrar um pouquinho para vocês. Olha o pão de açúcar que lindo, olha a coisa maravilhosa, é a nossa Enseada de Botafogo, maravilhosa. Para falar um pouquinho sobre Top Gun Maverick. E eu não queria deixar de dizer que eu reconheço que o filme de fato é um êxito. Ele foi a maior bilheteria de 2022, ele salvou de muitas formas a bilheteria e o circuito, que está cada vez mais fechando, está cada vez mais amargando péssimas bilheterias. E um filme bom, ele é um filme bom, ele não deixa de ser, mesmo sendo um blockbuster, isso não é um demérito para ele. Agora, de fato, é estranho, eu acho que ter abraçado tantos blockbusters. Este, em específico, tem um mérito, um valor muito grande, que são os efeitos especiais artesanais. Então, peraí, cabelo aí. Não, melhorou. Então, este filme, ele tem de fato algo que o Oscar cada vez mais tende a reconhecer, que são efeitos artesanais feitos de fato de forma prática, manual. Muitas das cenas de ação foram filmadas dentro das naves, vocês sabem disso, sem computação gráfica, com os artistas no banco de copiloto, fingindo estarem do piloto, dirigindo, né? Quer dizer, pilotando a nave. Então, realmente, Tom Cruise, nisso, ele finalmente está sendo reconhecido. As indicações para esse filme também reconhecem a carreira do Tom Cruise, que ele se especializou em ser o ator dublê, o ator que se esforça, que se joga, que se lança nas cenas de ação. Então tem coisas, de fato, que são mérito dele, de produções que ele coloca a impressão dele digital, como Missão Impossível e etc. E ele retomar esse sucesso da década de 80, infelizmente, sem o lado queer, porque o da década de 80 tinha algo ali da broderagem, do bromance, respingando a testosterona, que era um diferencial muito grande, né? Era algo típico da década de 80, com aqueles sintetizadores, aquelas máquinas que voltavam ao ser humano, né? É a câmera que olha pro corpo. E agora nós temos um filme um pouco diferenciado, que ele se coloca num lugar paternal, do filho do amigo morto no primeiro filme. Não tem essa coisa do bromance, mas é interessante que é um filme que ainda assim tem a entregar. Ele não só tem sequências de ação de tirar o fôlego, originais, bem filmadas, bem coreografadas, mas como ao mesmo tempo ele não se torna tão maniqueísta, tão fácil, mesmo falando de guerra, mesmo falando de aviões, de aeronáutica, como poderia com o maniqueísmo político americano, né, de dizer, terrorismo, isso e aquilo, a nação americana é a maior do mundo. Não, tem ali suas manchas, tem suas máculas, admite isso, inclusive os erros desses pilotos americanos, a responsabilidade ética deles, e interessante que não tem vilão no filme, isso é bem legal. O Tom Cruise muitas vezes é o vilão do filme, por causa da irresponsabilidade dele, a inconsequência dele, né, ele é temerário, ele se joga de maneira sem prever as consequências desde o primeiro filme. Então, essa maturidade tardia de um jovem imaturo, que ele já não é mais tão jovem quanto na década de 80, é interessante porque fala inclusive sobre essa desconstrução da masculinidade tóxica. E nesse sentido o filme cresce. Consequências que de fato são muito bem desenhadas, um design de produção, uma decupagem, efeitos visuais práticos, com voos verdadeiros, sensacionais, merece várias das indicações, acho algumas exageradas, mas é um filme que mereceria estar ali mais do que Avatar 2, por exemplo, tirando as categorias técnicas, para mim, a meu ver. Então, parabéns, ponto pro Tom Cruise, que geralmente não tem o reconhecimento desse tipo de produção, e tá lá ele, deve ganhar várias das categorias técnicas, como som, talvez, montagem eu acho que tá muito mais pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e até Elvis, mas tá lá, ele filme forte em alguma dessas categorias. E gostaria que ele levasse efeitos visuais, apesar de que deve ir pra Avatar 2. Paciência.